Olá, eu sou Gustavo Rocha, professor de infectologia da UFSJ. Vou falar um pouquinho de difteria, né, os conceitos gerais, quadro clínico, diagnóstico, coisa bem introdutória, de uma doença que, felizmente, é rara, muito rara hoje em dia. Né? O que é a difteria, gente? Uma doença grave, muito grave, pelo potencial de toxicidade, né, da bactéria. Então, é uma doença toxo-infecciosa aguda. Um bacilo, uma bactéria que se aloja na mucosa respiratória alta, na orofaringe, na garganta, né, na mucosa oral, e vai fazer placas, né, vai formar placas pseudomembranosas típicas da difteria. E essa bactéria, ela produz uma toxina que aí sim é o potencial de gravidade, de evoluir para formas graves, por conta dessa toxina que é absorvida pode dar lesão em órgãos altos. Difteria hoje é uma doença extremamente rara no país, muito em decorrência da vacinação, né? Então, a partir da década de 90 e mais no final, início dos anos 2000, houve um controle bem satisfatório da doença, com casos esporádicos hoje no país. Como é que se transmite a difteria? Transmissão direta, né? Uma pessoa que está infectada e, mais ainda, o portador assintomático. Algumas pessoas têm essa bactéria alojada no trato respiratório e não adoecem, não desenvolvem as placas, mas transmitem, e aí outra pessoa que pode pegar, e aí sim adoecer. Nós vamos ver a importância disso na hora das medidas de controle. E quais são as principais manifestações clínicas da difteria? É uma doença aguda, com um período de incubação curto, de poucos dias, e a pessoa, quando começa os sintomas, começa a transmitir uma transmissão de cerca de 2 semanas após o início desses sintomas. E aí a importância do diagnóstico e tratamento, que o tratamento antibiótico, ele erradica o bacilo logo, né, 24, 48 horas após o início desse antibiótico. Sendo que o portador assintomático pode eliminar essa bactéria por até 6 meses. E existe imunidade passiva e ativa contra a difteria. Existe soro antidiftérico, né, um exemplo de imunidade passiva, e existe a imunidade ativa, seja por vacina ou por infecção, levando a imunidade pós-infecção. Então, clinicamente, como eu já falei, são essas placas pseudomembranosas, brancas, acinzentadas, que são aderentes nas tonsilas palatinas e nas estruturas adjacentes, podendo dar uma febre baixa, um mal-estar, uma prostração. Geralmente não dói, essas placas não são dolorosas ou levemente dolorosas. E comum que tenha uma adenomegalia cervical reacional. Então, qual que é o diagnóstico diferencial de difteria? Né? Entraria ali as tonsilites, algumas diferentes. Então, aqui nessa imagem, uma placa, né, de uma difteria, e quando você faz a cultura, né, do raspado dessa placa, você vê esses cocobacilos, é um bacilo em formato de palito de fósforo, né, gram-positivos tipos. E, em termos de diagnóstico diferencial, aqui uma placa de difteria. Aí tem as faringites virais e principalmente as bacterianas, que tem diferenças importantes, mas que formam placas mais amareladas, purulentas, né? O Streptococcus pyogenes, o principal agente etiológico dessas faringites, tonsilites bacterianas, e com um contexto clínico um pouquinho diferente, né? Uma dor mais intensa, uma atividade inflamatória local, e sendo verdadeiras placas, né? A difteria são placas pseudomembranosas. A difteria é considerada sempre uma doença grave. Suspeitou, fez diagnóstico, precisa internação. A placa em si não é uma coisa grave, mas a bactéria que está proliferando ali
está liberando toxina, e essa toxina vai causar lesão no músculo cardíaco, nos nervos periféricos e no rim, né? Miocardite e alteração renal e as neurites. E essa extensão, essa gravidade vai depender muito da localização, do tamanho dessas membranas, a quantidade de toxina absorvida, a imunidade do hospedeiro e a demora no início do tratamento, principalmente. Como é que faz diagnóstico de difteria? Parecido com outras, né, infecções altas. E aí, no caso aqui, a cultura do material das lesões, né? Então, faz um swab da nasofaringe, da orofaringe, atrás dessas lesões, e pega esse swab e faz cultura desse material. É importante ser a cultura para poder identificar o Corynebacterium difteria. E aqui só demonstrando, né, em geral, o swab orofaríngeo, introduzido pela cavidade oral, pegando material lá da parede posterior. Existe um tratamento com soro antidiftérico, fez o diagnóstico, paciente com difteria, ele vai ser internado, terapia suportiva, vai ter indicação de tomar o soro antidiftérico o mais precoce possível. Por quê? Porque essa imunoglobulina, né, esse soro vai bloquear as toxinas livres que ainda não se ligaram nos alvos. E o antibiótico, aí 14 dias de antibiótico, primeira escolha é a eritromicina, e a penicilina também tem efeito. Como é que previne difteria? Simples, vacina. Então, tem a vacina pentavalente, a tetravalente, a tríplice bacteriana, né, que é a difteria, tétano e coqueluche. A penta tem hemófilis, influenza e a hepatite B. E no adulto, a vacina dupla adulto, então a cada 10 anos, né, a criança vacinou na infância e depois de 10 em 10 anos vai receber a vacina dupla, difteria e tétano, que são os toxoides da difteria e do tétano, para manter esse grau de imunidade contra essas doenças. Além disso, a pessoa com o diagnóstico, o paciente que está internado, ele tem que ficar em precauções respiratórias, em isolamento, em quarto privativo, a importância da lavagem das mãos, o uso da máscara, a desinfecção e essa vacinação pós-alta para reduzir a circulação dessa bactéria. E aí nós vamos vacinar os comunicantes, né? Fez um diagnóstico, tem que checar os comunicantes, principalmente intradomiciliares, né, que mais próximos, né, completar o esquema, dar um reforço se a última dose tiver mais de 5 anos, e, idealmente, faz o swab dos contatos, mesmo estando assintomáticos, faz a cultura desse swab, cresceu o Corynebacterium, a profilaxia, entre aspas, né, pode fazer essa profilaxia de todos, ou faz a cultura, né, o ideal, e aqueles que tiverem a bactéria no trato respiratório alto, na orofaringe, faz o tratamento, né, na verdade, o tratamento para erradicar, não é bem profilaxia, né, o tratamento do assintomático. Bom, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, qual é a definição de caso suspeito? Então, é toda pessoa que, independente da idade do estado vacinal, apresenta quadro agudo de infecção da orofaringe, com presença de placas aderentes ocupando as amígdalas, com ou sem invasão de outras áreas, com cometimento de estado geral e febre leve moderada. Então, a questão das placas aqui, entrando na definição de caso suspeito, viu placas aderentes, pseudomembranosas, notificar, investigar, né, e muitas vezes internar, às vezes, né, na hipótese de difteria. Aqui são as referências, Guia de Vigilância e Saúde, terceira edição, 2019, e o livro do Walter Tavares, Diagnóstico e Tratamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, que já tem edições mais novas também. Ok, muito bem. É isso, simples, uma aula simples. Difteria é uma doença grave, que precisa ser lembrada, e aí a importância do exame físico bem feito, né? O paciente com uma infecção de garganta, investigar histórico vacinal, óbvio, mas examinar direito esse paciente, porque no exame clínico tem diferença, sim, entre uma faringite streptocócica
e uma difteria, e essa suspeição só vai surgir no exame físico, no exame clínico, para poder notificar, investigar e fazer diagnóstico. Mas o mais importante ainda é a vacinação, né? Ficar de olho nessa vacinação de crianças e de adultos, principalmente, que geralmente é adulto que tem vacina atrasada. Era isso que eu tinha para dizer. Um abraço e até a próxima.